Queremos apresentar um dos projetos mais especiais da Tassi Prosa, o Essência Espumante Nature Blanc de Blanc Surly. Um espumante para quem aprecia elegância, frescor e exclusividade, pois foram elaboradas apenas 100 garrafas. E depois de alguns anos dedicados ao vinho brasileiro, conhecendo vinícolas, produtores e descobrindo rótulos incríveis, chegou um determinado momento, né, Josi, em que decidimos criar um vinho que produzisse ou que traduzisse tudo aquilo que acreditamos, nascendo assim a nossa linha Essência. Escolhemos esse nome porque ele representa aquilo que realmente importa. A essência não é aparência, não é excesso. Essência é aquilo que permanece. E queríamos criar um vinho que transmitisse verdade, identidade e tempo. Rótulo que não segue tendências, mas contam histórias. E o bacana é que depois do sucesso do nosso primeiro rótulo, vou pegar aqui para vocês, que já está esgotado, nós queríamos no segundo rótulo trazer algo diferente. E foi então que a gente decidiu, por que não um espumante Surly? Mas conta pra gente, Josi, o que seria um espumante Surly? Bom, vamos lá. Então, enquanto a maioria dos espumantes passa pelo processo de degorgement, que é a retirada das leveduras antes da comercialização, um espumante Surly continua amadurecendo, evoluindo sobre as borras finas até o momento em que ele é aberto. E é esse contato prolongado com as leveduras que intensifica a complexidade e preserva a evolução do espumante. E o legal disso tudo, que mesmo vivendo em uma época em que tudo precisa acontecer muito rapidamente, a gente entende que grandes vinhos não têm pressa. E me corrige se eu estiver errado, Josi, porque esse espumante, quando lançado, ele já possuía um mínimo de autólise de 36 meses. Exatamente. E hoje, salvo engano, ele está passando um pouco dos seus 42 meses de autólise. Isso mesmo. E ainda em processo de evolução em garrafa, correto? Isso mesmo, certinho. Então, nesse caso, a gente pode concluir que o resultado dessa evolução, ele vai trazer muito mais cremosidade, profundidade aromática e uma complexidade incrível. Já estou ansioso para prová-lo. E talvez a sua pergunta seja, por que produzir apenas 100 garrafas? A resposta é simples, porque nunca foi sobre quantidade. Foi sobre fazer exatamente aquilo em que acreditamos. A atenção a cada detalhe, a cada etapa e sempre respeitando o tempo do vinho. E vamos então para a degustação, Josi? Vamos, bora lá então, né? Show! Bom, para começar, um dos diferenciais do espumante Surly é justamente no visual. Né? Diferente dos demais, ele não é aquela cor límpida, brilhante, ele é turvo, né? Justamente por conta desse contato com as leveduras. E o mais legal é que quanto mais para o final da garrafa, mais turvo esse espumante vai ficando. Então aqui nós temos essa cor palha, de uma intensidade média, né? Não é aquela cor tão clarinha, com com esse turvo no espumante. Mas você consegue ver perfeitamente as perlagens finíssimas subindo de forma constante. Tá aqui um indicativo para a qualidade de um bom espumante. E se me permite o corte, Josi, já cortando, uma coisa que a gente sempre fala nas degustações é o Surly é uma experiência a dois. Justamente porque você vai sentindo essa evolução e quanto mais para o final da garrafa chega, mais turvo ele fica. Ele já estava subindo aqui um aroma. Ele tem esse aroma cítrico, né, que lembra essa fruta fresca, mas ao mesmo tempo ele tem as notas que vêm do método tradicional, né, que é desse contato com a levedura, como por exemplo, aquela nota do pão tostado. Ele tem uma nota de amêndoa também. Ele lembra um mel? Exatamente, um mel. Para mim ele traz um toquinho, falando dessa fruta cítrica, abacaxi, do limão siciliano, bem pouquinho ali do limão siciliano, a casca do limão siciliano. Mas o abacaxi eu estou enganado ou não? Não. Não? Uma dúvida, Josi. A exemplo do vinho, o espumante, a gente também faz girar girar a taça ou não é o correto?
Não é de costume por conta que a gente vai perder esse visual da perlagem, tá? Então, ao agitar, a gente vai estar fazendo com que esse gás, ele se Apesar que nesse desprenda, caso nem precisa, ele já está soltando as o camadas aroma dele. aromáticas, né? O legal desse tipo de taça que nós estamos usando, por exemplo, diferente da flute, ou até mesmo taça de vinho branco, ele valoriza bastante essa questão dos aromas. Então, se você quer degustar um espumante e quer valorizar os aromas, prefira uma taça que tenha essa parte da boca aqui mais aberta, do que aquela taça flute, onde você vai valorizar mais a perlagem, mais a borbulha, né? Vamos degustar? Gente, sensacional. Ele tem uma acidez gostosa que preenche Incrível. a boca. E ele tem esse prolongado do sabor no vinho, né? E em boca veio para mim bastante o mel, como você comentou nos aromas. Exato, Essa ia falar fruta isso. cítrica, esse frescor, né? Então, a acidez dele é uma acidez vibrante, mas não é aquela acidez que incomoda. Ele equilibra bastante com a cremosidade do espumante. E o legal disso tudo é que, assim, a tela vai concordar comigo. Ou não. Claro que a gente, quando a gente adquiriu o espumante, ele estava ainda com os 36 meses de autólise, e a gente vem experimentando de tempos em tempos. Dos 36 até os 42, eu acho que foram 4 garrafas. E a gente vê nitidamente a experiência entre os 36 meses e os 42. Uhum. Então, essa é uma experiência que, por exemplo, se você tiver 2, 3 garrafas e você conseguir, ao passar do tempo, você experimentando, você vai ver que ele se transforma, ou ele muda para um espumante completamente diferente do que ele era. Exatamente. Essa evolução, essas notas de mel, por exemplo, eu não sentia com ele com 36, 37 meses de autólise. E agora ele está sobressaindo muito mais. Exatamente. Justamente isso vem dessa evolução dos aromas. Que assim como o vinho, né, os aromas vão evoluindo também. E a harmonização, Josi? Bom, eu sempre falo, gente, espumante tem que ter na adega. Ele harmoniza com tudo, até com nada, se você quiser. Então, ele é perfeito para tomar assim sozinho, com frutos do mar, com carpaccio. Tem um cliente nosso que fez uma harmonização e também super recomendo com feijoada, comida mais gordurosa por conta dessa acidez, né? Bem vibrante. Ele vai muito bem com pratos mais pesados também. Exato, porque há de concordar que, se comparado com o espumante brut, ele é um espumante muito mais complexo, né? Sim, sim. Então, essa complexidade, não só aromática, como no paladar, ele permite que você trabalhe pratos mais pesados, porque se um espumante brut já manda muito bem, ele então... E aqui nós estamos falando de um nature, né? O brut, na verdade, é uma classificação de residual de açúcar, ele pode ser o mesmo método. Então, aqui o que traz ele um pouco mais, essa complexidade, é justamente esse tempo de autólise dele. Então, faz com que ele ganhe essa complexidade. Então, quando nós falamos de nature, extra brut, nós estamos falando de residual de açúcar. Então, se você quer um conteúdo falando mais, entendendo um pouco mais sobre essa parte, já deixa nos comentários que a gente vai trazer para vocês. Exato. E se você já experimentou esse espumante, nos conte a sua experiência aqui nos comentários. Mas se você ainda não experimentou, vamos deixar o link aqui na descrição, mas corra, porque possuímos apenas 30 garrafas. E não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal. E nós somos o Taça e Prosa, conectando você ao melhor do vinho brasileiro de pequenos e médios produtores. Tchim, tchim. Tchim, tchim.